Sejam bem-vindos a mais um episódio do ProsperaCast, podcast onde a gente traz conteúdos de todas as áreas da sua vida. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Nós estamos aqui com um casal empreendedores que vai contar um pouquinho da trajetória de como saiu do CLT para empreender, os desafios, as motivações e como toda essa inspiração levou eles ao empreendedorismo e os aprendizados que está tendo nessa trajetória. Amanda Franchini e Fábio de Matos, sejam bem-vindos ao ProsperaCast. Obrigada, Vitor. Valeu, meu nobre. Obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Inclusive, parabenizar o ambiente. Ficou muito bonito. Bacana aí. Prospera, né? É isso aí. Valeu. Então vamos lá falar um pouquinho para a galera que nos acompanha aí. Como que foi essa trajetória de vocês, né? Vocês comentaram, né, um pouquinho antes aí que saíram do CLT. Eu lembro que a Amanda trabalhava lá numa grande empresa, tinha uma carreira ali que estava galgando alguns patamares ali. O Fábio também, né, já tinha assim, ali a sua carreira bem estabilizada. E aí, de repente, né, entraram no mundo do empreendedorismo. Por quê, né? Quem que começou? Da onde que surgiu isso? Essa vontade de empreender, essa inspiração, da onde veio isso? Sim, exatamente. Acho que a maior causadora foi eu, né, que induziu o Fábio a chegar nesse nível que a gente está hoje. Tudo começou, eu tinha muita vontade, né, de empreender, e eu era CLT há quase 8 anos, nessa mesma empresa, né? Já tinha tido outros anteriores, mas nessa empresa já estava quase 8 anos. E uma amiga me encorajou. Ela falou, não, eu tenho uma loja, vamos montar uma aqui, vamos montar de sociedade, eu te ajudo, né? E ela ia ficar de longe, mas eu ia estar aqui mais perto e ela ia me ajudando. E tudo começou assim. Eu falei pro Fábio, faz, né? Você só vai saber se dá certo depois que você fizer. No começo, eu fiquei com muito medo, né? Assim, dá um medo, mas... Um friozinho na barriga. Mas foi indo. Assim, logo nas primeiras semanas, ela me deixou bem sozinha e eu peguei o jeito e fui com medo mesmo e foi indo. E assim, fui desenvolvendo mais. E depois de praticamente, uns 7, 8 meses, ela decidiu separar a sociedade, né? E daí eu fiquei sozinha. Então, só pra gente entender, assim, melhor, esse começo da história. Trabalhava numa empresa lá, era uma multinacional, né? Uma empresa grande ali, tinha um potencial de despontar ali na sua carreira. E você tinha essa vontade, mas faltava um pouquinho de coragem. Sim, exatamente. E daí, comentando com essa amiga, também. Ela te encorajou e te convidou para uma sociedade. Exatamente. Surgiu daí, então. Eu pensava muito assim, o que eu vou fazer? Né? Eu quero mudar, mas eu pensava, o que eu vou fazer? O que vai ser melhor para mim? O que eu vou gostar? Uma coisa que vai... E assim, ela me apresentou a oportunidade de montar uma loja de cosméticos e perfumaria, né? E eu achei legal. Eu achei bem legal a ideia e foi aí que surgiu aquela mais vontade ainda de estar ali e participar desse meio aí, né, do empreendedorismo. E nesse começo, Amanda, como que foi ali para de fato iniciar nesse empreendimento? Quanto tempo levou? Vocês estudaram o mercado? Ou foi uma coisa mais assim, natural, que já... vamos montar, vamos enfrentar? Ela tinha conhecimento? Você tinha conhecimento desse mercado? Não, ela tinha bastante conhecimento, eu não. Era tudo novo para mim. Tudo novo mesmo. E aí, assim, a gente começou a estudar, eu comecei a pesquisar muito, né, para entender sobre, até sobre os produtos também, pra gente poder explicar, né, pro cliente. Então, foi surgindo e eu comecei a pesquisar na cidade, como que era. Eu vi que tinha, assim, uma necessidade, né, nessa parte de cosméticos, a gente tem bastante coisa, mas na parte de perfumaria, a gente não tinha. Né? Então eu falei, vai ser bem legal. Eu acho que, né, vai ser o sucesso, porque não tem na cidade. Vai ser diferente. Então foi aí que deu mais aquela vontade ainda. E a gente começou a pesquisar, vamos pesquisar aluguel. E fomos pesquisando aluguel daqui e dali. Foi, eu acho que uns 2 meses de pesquisa, pensando, né, como que ia ser, como que ia fazer. E
alimentando a ideia. E foi indo que deu certo, a gente conseguiu um ponto bom, bem no centro. E foi assim. E O legal, galera, né, que a Amanda comentou aqui, né, que eu já peguei alguns insights, se vocês forem notando alguns pontos aí interessantes, já vai deixando aí nos comentários, né, uma frase que marcou, algo que vocês achou interessante, alguma observação legal. E eu já observei daqui alguns pontos que a Amanda comentou já nesse início, né. O primeiro ponto que ela comentou ali foi que, às vezes, a gente precisa de uma inspiração de fora, pra gente dar um passinho a mais, né. Agora ela falou, sempre teve aquela vontade de empreender, mas tinha aquele friozinho na barriga. E aí, conversando, isso também já é um outro ponto legal, né? Que se você não expor a sua ideia, se você não comentar, não externalizar aquilo que você sente, que você tem vontade, o universo não vai mover aquilo ali para você. sim, A partir da hora que você começa a externalizar, você achou uma pessoa lá, sim. né, que tinha conhecimento de mercado, conversou com você, se acertaram, conseguiram fazer uma sociedade, né? Aí veio esse estudo que você comentou e a coisa foi avançando, né? E aí você tinha comentado também na fala anterior que ela ficava mais fora e você cuidava da operação da loja. Exatamente, isso aí. Essa... E aí, com isso, eu fui evoluindo mais, né? Nessa questão, fui evoluindo, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Nessa parte de empreender. Aí nós contratamos uma funcionária, né? A gente tinha uma funcionária. E depois de alguns meses, eu contratei uma blogueira. E daí ela viu uma oportunidade que a gente tinha um espacinho lá também na loja que dava para montar mais alguma coisa para agregar, tanto para mim na loja quanto para ela. Então foi bem legal. E aí ela começou também a fazer ali a parte de maquiagens e foi uma ajudando a outra ali também. E foi uma parceria bem legal. Legal. E no início essa blogueira, você contratou ela para trabalhar na loja ou era para fazer Foi só para divulgação mesmo da loja. trabalho de blog mesmo dela, de só para influencer. divulgar. E aí ela viu uma oportunidade no negócio ali. Viu a oportunidade e foi bem Olha legal. como que as oportunidades vai surgindo. Exatamente. Aí surgiu essa parceria nossa e deu super certo também. Ela ficou comigo lá até quando eu finalizei a loja para montar, para pegar a floricultura na época. Legal. Outro ponto muito bacana que você colocou aqui foi o apoio, né, do Fábio, seu esposo, nessa trajetória. Sim. Né? Você já tinha lá a sua carreira, né? Queria dar esse passo, e aí ele deu esse apoio, né? Não, vai lá, dá o passo, vai, se não der certo, né? Exatamente. Você já tem essa experiência, fica fácil de voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é um ponto que eu vejo muita gente falando que tem uma dificuldade também. Que é essa falta de apoio, né? Muitas vezes a pessoa mais próxima, não por má intenção, mas às vezes ali por querer proteger a outra pessoa, pelo medo de dar errado, por não ter a mesma visão, né? Não entende o ponto de vista da outra pessoa, e aí acaba segurando ali, né? Um pouquinho, não vai, você já tá bem, sua carreira tá boa, né? Vai crescer daquilo ali, mas com esse apoio você consegue Sim, avançar. Teve muitas pessoas também que falaram pra mim, você é doido, vai deixar seu emprego, você tem ali um fixo todo mês pra ir pra um incerto, né? Eu falei, não, mas se eu não tentar, eu não vou saber. E eu tinha o apoio dele e tinha ele também, que tinha já o fixo, né? Que ele também era CLT. Então ele falou, se não der certo, estamos aí, nós recomeça de novo. Né? Então a gente vamos tentar a bola pra frente. Foi bem planejado, então, né? Você saiu ali do seu emprego, mas ele continuou no dele para poder ter esse suporte, né? Esse apoio caso desse algum ponto errado ali, porque era um negócio novo, né? Mas ao mesmo tempo ele apoiou e você enfrentou esse primeiro passo para poder descobrir esse mundo aí do empreendedorismo. E a partir daí, como foi essa participação do Fábio no negócio? Essa sociedade sua, como que se desenrolou? Então, a gente passou aí uns 8 meses, né? Só que o movimento era um pouco fraco, né, na loja. Acho que por conta de ser uma loja nova, né? A gente fez bastante divulgação, vários pontos de divulgação. Mas mesmo assim, o movimento era bem tranquilo. Então, ela achou melhor a gente separar, né, a sociedade, porque ela falou assim, pra mim não tá tendo muito retorno, então acho melhor eu falei, mas a gente não tem nem um ano ainda, né, de loja, eu acho que a gente ainda não tá conhecida no mercado, a gente precisa ter um pouco mais ali de, digamos, não de experiência, de... Conhecimento do público mesmo. Isso, o pessoal conhecer mais pra, né, desenvolver. E eu falei, não, vou continuar, vou dar continuidade.
mesmo sozinha, eu vou dar... No dia eu me desesperei muito. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Passou um filme assim, nossa, por que que eu fui, né? O dia que ela falou isso pra Sim, você? por que que eu fui fazer isso e deixar meu emprego e agora eu vou ficar sozinha? E fiquei com muito medo. Aí o Fábio, não, é agora que você vai começar sua trajetória, né? Vai em frente, vai dar certo e qualquer coisa eu tô aqui. E fui, viajei sozinha, nunca tinha viajado sozinha pra buscar mercadoria, por exemplo. Fui uma vez só com ela, fui sozinha no final do ano, busquei mercadoria pro final do ano ali, pro Natal, que era a época que a gente, né, tinha mais esperança de vender bem e tal. Uhum. Então encarei sozinha e deu certo. É. E como que era a divisão de vocês lá? Tinha sociedade, vocês tinham divisão de trabalho, o que que você cuidava na loja, o que que ela cuidava, como que era essa administração? Como ela das ficava tarefas? longe, era mais eu, né, que cuidava aqui e passava tudo pra ela, as informações, como que tava. Ela também acompanhava bem por lá, né? E ela vinha de vez em quando pra cá, ficava uns 15 dias, voltava, porque o noivo dela era daqui. Então ela tava sempre aqui, acompanhando de perto, mas era mais eu mesmo que tava presente ali todo dia. Ela ficou basicamente então como uma investidora ali do negócio. Mas você também exatamente. investiu. Sim, sim. As duas investiram, mas foi você, junto, além do eu investimento, mesmo. cuidava da operação. Isso, exatamente. Legal. E como que foi pra você, Fábio, que estava ali acompanhando toda essa operação, mas ao mesmo tempo não estava ali dentro do negócio, mas vendo ali a sua esposa desbravando esse mundo do empreendedorismo aí. Como que foi esse início pra você? Nossa história, assim, ela meio que se cruzam, né, nesse aspecto. É bem semelhante, embora casal estamos juntos, mas a trajetória em si, se analisar ela separadamente, é quase que parecido como se juntasse lá na frente. Porque nessa fase, principalmente, eu tive que apoiar ela. Então, na verdade, houve um encorajamento da minha parte nela. E quando foi pra mim sair, aí inverteu os papéis, né? Legal. Aí eu necessitei disso. Eu acho que, na verdade, essa que é o segredo, assim. Bom, talvez seja demais, né? Falar assim que é o segredo, mas quando você tá alinhado e participa, coloca os dois para participar, é isso. É quando um vê ali alguns limites ou coloca alguns bloqueios, né? Que o outro te encoraje. Ele te tira esses bloqueios. Eu acho que isso que é interessante. Porque ela entrou na empresa, a formação dela é contadora, né? Então, tipo, já tem um plano de carreira definido, né? Ou a gente achava que era definido. Entrou na multinacional, então, um emprego bem estabilizado. Ela entrou em 2014 nessa empresa. E eu também, na empresa que eu trabalhava, era numa grande construtora nacional. Também entrei em 2014. E então a gente tinha mais ou menos o mesmo tempo de trabalho, assim, sabe? De CLT. Porém, a gente sempre trabalhou visando um dia, de repente, a gente pode ter alguma coisa fora da CLT. Não nada definido, mas estudando alguma coisa, analisando aqui, analisando ali. Porque a nível de procurar algo que te tire da zona de conforto. E isso é muito perigoso, né? Porque a zona de conforto hoje é o grande vilão da história, pelo menos no meu ponto de vista. Sim, eu concordo total com isso. Inclusive, né, no começo a gente estava falando sobre a estabilidade, né? E eu acho que a estabilidade, ela tem 2 pontos. O pessoal vê sempre como positivo porque, é estável, não vou cair daqui. Só que também você não sobe. Tem Sim. muitos pontos, principalmente, né, serviço público, né? Eu acho que, assim, ele é muito mais limitado. Né? Inclusive, eu conheço pessoas, né, até na família tem pessoas que foram concursadas durante muito tempo e sempre nessa intenção de empreender, mas aí a cada tempo que passava, poxa, agora falta só tanto tempo para aposentar, vou ficar mais um pouquinho. Aí tem aquela correçãozinha ali no salário, e aí cada vez que vai melhorando um pouquinho, a pessoa não tem essa coragem, dificulta mais ela sair. Né? Então acontece, tem justamente esse problema, eu concordo com esse ponto de vista seu, que a estabilidade ela é perigosa. Né? Sim, ela é muito perigosa nesse aspecto, porque chegou uma época, por exemplo, que a gente juntos, né? Ela com 7 anos de carreira, eu também com 7 anos de carreira. Então, você acaba
ficando tão confortável, de repente, com aquela situação, que você começa a criar bloqueios para novos desafios. Então, tudo que você vai fazer, você fala, pô, mas eu já tenho tanto tempo de empresa, faço isso, será que vai ser legal? E não basta só isso, né? Então, outras pessoas também que estão junto ali com você, no mesmo convívio, às vezes também fica, cara, vocês vão fazer isso mesmo, entendeu? Então, tem tudo isso. E só que a minha área era um pouco diferente da dela, que eu trabalhava com construção. E obra é assim, cara, a gente falava assim que ela tem prazo de validade. Então, assim, não é um negócio tão estabilizado quanto se parece. Você pega uma grande... Sempre trabalhando dentro de grandes projetos, tá? Os maiores projetos do Brasil em execução nesse período, a empresa que eu trabalhava, ela participava. Então, E era projetos de quê que nessa época você acompanhava? cara, Era de projeto infraestrutura ou era de... celulose, plantas de fábricas mesmo? plantas de fábrica mesmo. Então, assim, era Legal. projetos Gigantes. Chegou uma época ali na crise de 2014, 15, se não me engano, quando teve a grande crise da construção mesmo, que os maiores projetos que estavam rodando era o que a gente participava. E aí começou a bater o desespero, porque começou a acabar a obra tinha prazo de validade. Quando estava chegando 80% da obra, por exemplo, já começava a bater o desespero. E agora, para onde que eu vou? Será que eu vou entrar na linha de corte? E daqui até, não, surgiu obra tal, você vai para tal lugar. Opa, ganhei um respiro aqui de mais um ano e meio. E ficava nessa. Então, assim, querendo ou não, era um negócio muito ocioso. Mas quando teve a oportunidade, né, dela empreender, através dessa amiga em comum, ela chegou, conversou comigo, falou, o que você acha? Eu falei assim, é meu sonho, você sabe disso. E já era mesmo, só que uma coisa é sonhar, né? Outra coisa é você viver aquilo, você executar. Então, tem uma grande diferença nisso. O que é a zona de conforto, na maioria das vezes, ela te tira isso. Porque quando a oportunidade ela surge, às vezes você está despreparado. Assim, pô, não me preparei para tal. E aí, através dessa amiga dela que também que é assim, já empreende, né? Então, pensa muito fora da caixa também. E encorajou bastante, falou assim, ó, não é um bicho de sete cabeças. Eu vou passar todas as orientações possíveis. E, de fato, só que por mais que você queira fazer aquilo, na hora que ela viu assim, falou assim, pô, eu vou deixar mesmo o emprego? E aí ficou naquela, acho que, sabe aquele negócio, tipo, cara, meu sonho é de pular de paraquedas. Aí na hora que você sobe lá em cima, que você olha assim, você fala assim, caramba, e agora, eu pulo ou não pulo? Não imaginava que era tão alto assim, Aí você fala assim, é mais ou menos isso, né? Pô, mas não era seu sonho? Era, mas e agora, né? Então, eu não sei. É mais ou menos isso. Aí foi na hora que eu entrei. Ó, se você não tentar, você nunca vai descobrir se vai dar certo ou não. Que esse era o X da questão. Se vai dar certo ou não. É 50% de chance. 50% dá certo, 50% dá errado. Tá iniciando o negócio do zero. E lembrando que a gente tá falando num período de pandemia. Né? Foi em 2021, se não me engano, né? 21 para 22. Então, assim, tava meio que passando a fase da pandemia, mas o pessoal, tipo, a humanidade toda traumatizada com o que a gente tava vivendo naquela época. Eu lembro que a gente começou a procurar o salão para alugar mesmo, tinha vários pontos fechados. Dava um certo desespero. E aí, mais uma vez, as pessoas que estão próximas. Pô, essa não é a fase, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Olha só como é que tá o mercado. Tá, mas enfim. Aí eu falei, ó, se você quiser ir, você pode ir. E eu tenho meu emprego. Se der certo, beleza. Se não der, a gente tenta de novo em outra coisa. Dá pra sustentar. E foi dessa forma. Ela entrou. E aí teve esse episódio também quando... Porque assim, quando você inicia um comércio, você tem que estar preparado para os altos e baixos. Essa é a grande realidade. Porque Exatamente. quando você tem o seu emprego fixo, CLT, no final do mês, ou aliás, ou o quinto dia útil do mês, tá lá a sua graninha, cai na conta bonitinho. Agora, quando você é empreendedor, aí você tem que correr atrás, não tem jeito. É isso mesmo. E quando você vai divulgar uma marca no início, lógico, ninguém conhece. Acontecia muito porque o nicho que pegou foi de produtos importados, apenas perfumaria importada. Então o cliente ele chegava, ele olhava e falava assim, pô, mas é importado mesmo?
da onde que é. Então, tinha que saber a procedência, saber tudo. Até você passar a credibilidade do seu negócio, conquistar o seu cliente, isso leva um tempo, né? E aí eu lembro quando resolveram desfazer a sociedade, nossa, ela desesperou. Me ligou chorando, inclusive. Eu falei, calma, calma. Fazer o quê? Compra a parte, vamos ver se dá o que dá pra comprar a parte dela, ver o que consegue fazer. Continua, ela se propôs, né? Tipo, a continuar ajudando, e de fato isso aconteceu. Foi muito interessante. E vamos seguindo na vida. Vai tentando, continua investindo, vai dar certo. Principalmente em divulgação. Aí surgiu essa oportunidade também, na época dessa blogueira ir pra lá, o que facilitou muito, assim, no sentido de agregar mesmo o valor ali, agregar produto. A ideia era, pô, já tem um estúdio de maquiagem, tem um produto de maquiagem, sai de ali dentro, tem a perfumaria. Então, assim, o que a gente conseguir agregar, vai agregando. Legal. Só que aí chegou um determinado momento, através de um outro amigo em comum, que comentou. Falou, ó, estão vendendo a floricultura, que é o primo dela, que tinha floricultura, Center Flores. E aí, ela me ligou e falou assim, tá vendendo a floricultura, vamos comprar? Eu falei assim, pra comprar com quem? Ele me ofereceu de brincadeira também, né? Ele até comentou E no comigo. começo achei que era brincadeira. Aí, falei, cara, como assim, velho? Não faz sentido, esse negócio não fecha, só pode ser brincadeira. Ela, não, é sério mesmo, eu peguei e vim, né, que eu trabalhava fora, vinha mensalmente pra cá. E aí um dia ela falou assim, não, é de verdade mesmo, vamos comprar? Eu falei assim, tá, mas como assim, cara? Você tá falando de uma floricultura, não é uma loja de cosméticos que a gente monta do zero, tipo, só tem que calcular o valor do aluguel ali, a gente tá comprando um empreendimento pronto. Isso aí é outro... Tradicional, né? Que essa floricultura que vocês assumiram já tinha um bom tempo de mercado, né? Já, 8 Sim. anos de mercado. 8 anos? 8 anos de mercado. Então, se você analisar o começo da trajetória, basicamente assim, ela entrou no emprego, eu entrei num outro emprego e basicamente a floricultura iniciou quase no mesmo período. É verdade. Entendeu? Enquanto vocês construíam a sua carreira, esse outro negócio estava ali sendo construído também pelas mãos de outro empresário. Exatamente. E lá na frente se encontrou aqui com vocês. Foi. Né? E volta aquela questão que a gente tinha comentado de quando você está em jogo, as oportunidades aparecem. Né? Então, o fato de você ter feito aqui esse primeiro movimento, né, de sair lá do seu emprego, né, de começar esse primeiro empreendimento, aí esse outro empresário viu ali em você, pô, ela tem espírito empreendedor, tá aí, quem sabe ela pode, né, Sim. assumir essa oportunidade. Foi realmente através disso, porque eu falei, esses tempos até eu parei e falei assim pro Fábio, olha, eu acho que se a gente não tivesse dado esse início com a perfumaria, a gente não tinha conseguido pegar hoje como a gente tá na floricultura. Não ia estar. Porque a gente ia ter muito medo, porque era um negócio muito grande, né? Já estava montado, já tinha muitos funcionários. Então, tipo assim, não ia fluir. Não ia fluir, a gente não ia estar nesse ramo, não ia saber como que funcionava o comércio. Então, como deu certo ali da gente começar com a perfumaria, isso já foi um caminho. Né? Já foi um primeiro caminho. Foi uma escola que ali, ajudou. Preparo, exatamente, né? exatamente. Já formou esses primeiros desafios com um negócio um pouco menor, mais enxuto, né? Porque a quantidade de funcionários era bem menor nessa época, né? Com a perfumaria. Eu tinha uma funcionária Uma só. funcionária. Então ali vocês já desenvolveram um pouco desse tato ali com o consumidor, com as estratégias de mercado, as divulgações e marketing, né? Que você citou aí, que era um ponto, né? Muito importante, bastante relevante. E daí foi tendo esse preparo para vocês assumir depois levou essa outra oportunidade, né? Muito maior, já com mais número de funcionários, mais desafios também, né? Sim. Porque quanto maior empreendimento, a gente tem também mais desafios. Exatamente. E isso trouxe, né? Até onde vocês conseguiram chegar, já assumindo um negócio já com um potencial muito maior, né? Como você falou, já tradicional, ali 8 anos de mercado. E aí nessa carreira. Aí começa a fase dela me encorajar. Porque, como é que eu descobri que você encorajar alguém, acho que é mais fácil do que ser encorajado. Porque quando eu percebi mesmo que o assunto era real, começou a ficar real, eu lembro que quando a gente ia conversar, ela me ligava, quando ia tocar no assunto, eu já cortava logo. Falei, não quero saber disso não. Não, para, esquece, cara. Tá viajando.
vamos ficar na nossa. Você fala o assunto quando ela falou de assumir esse outro empreendimento. É, Muito exatamente. Aham. Olha só. Eu falei, não, para com isso. Não tem base. Tipo, cara, você tá viajando. Aí eu falei, não, quando você vir, a gente vai sair pra conversar e ver qual é a ideia dele. Vamos só sair pra conversar, não paga nada. Eu ainda falei pra ele assim, não olha que custa legal. nada, né? A gente entender, ver o que ele, né, tá pensando e por que ele tá querendo vender, né? Porque eu não entendia. Por que ele, pô, um comércio porque grande, gera essa né, que ele desconfiança. tem. Fala, Por que pô, que... Se como tá assim? dando certo, porque ele vai vender. Exatamente. Passa aí. Mais ou menos exatamente. isso. E aí começou a me boicotar também, né? Já marcou o encontro, já, tudo certinho. Eu cheguei, tô lá. Ó, vamos ali que não tem que conversar a respeito da floricultura. Eu não vou, não. Já intimou mesmo assim de cara, né? Falei, não vou, não. E ele não queria Vai ir lá. de jeito nenhum. ele, Não, vamos lá. vou- Falei, não vou, não. Vou lá fazer o quê, cara? Não vou lá, não. E aí vai daqui. Aí, beleza. Falei, tá, vamos. Aí é que tá. Às vezes a gente cria tantos bloqueios na mente, entendeu? Baseado em medos, principalmente medo, cara. Uma vez eu li um negócio, não sei onde foi, que o medo te tira a vontade de vencer, e é a pura realidade. E essa frase, assim, ficou marcada. Porque quando a gente saiu, a gente senta igual, vamos conversar. E aí, abre e falou assim, ó, eu vou vender por conta disso, disso e daquilo. As condições são essas. Vamos alinhar valores. E aí você fala, pô, até que deveria ter vindo antes. Olha só. Quando você não. É o que você falou do medo, né? O medo já cria ali na sua mente algumas histórias e já te impede de acreditar que aquilo é possível. Né? Exatamente. Talvez nesse momento você diga, pô, o negócio é muito grande, eu não vou conseguir assumir. Como que eu vou pagar isso? Você falou na questão do investimento. Pô, é diferente do empreendimento menor. E aí, quando você vai, senta e coloca as cartas na mesa, você começa a enxergar outras possibilidades. Porque ele explicou também, ele falou, uma coisa que também tem que levar em consideração é a perfumaria montou do zero. Então, assim, você iniciar a trajetória dá trabalho. Aliás, para tudo dá trabalho. Mas quando você pega um empreendimento que tem 8 anos, né, de mercado, que fala assim, ó, eu tenho uma carteira de clientes, apresenta dados, números, isso acaba te encorajando um pouco mais. Porém, é lógico, para quem tá empreendendo, cara, medo a gente tem todo dia. Essa é a grande realidade. Eu acho que agora o ponto mesmo assim de decisão é o que você faz com isso. Né? Então, Como agir apesar do medo. exatamente. Como você vai lidar com a situação. Porque você precisa ser encorajado ali todo dia. Todo dia você tem um desafio diferente. E é lógico, a mudança de percepção, de comportamento, tudo muda. Quando a gente tá pro lado de fora, você imagina uma coisa. Porém, quando você tá ali dentro, envolvido no processo, você começa a ver que um negócio é completamente diferente. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você executar. E eu não tô falando só de produtos, não, é de lidar mesmo, fazer gestão do negócio como um todo. Fornecedor, cliente, funcionários, equipe. Então, você gerir o negócio como um todo. E aí, cara, chega uma hora que é tanta coisa, você olha para um lado, você olha para o outro, não, tem isso, é aquilo, aquela correria. Mas é interessante você começar a descobrir, assim, que, na verdade, na realidade, cara, até hoje a ficha não caiu. Essa, pelo menos para mim, essa é a grande realidade. Em relação a quê, assim? Como que... Hoje eu tô empreendendo. Olha só. Basicamente, assim, a ficha ainda não caiu, assim, sabe? Isso era muito distante pra você antes, quando você, então... É como eu falei no começo, tipo, por mais que você tenha um sonho de um dia estar lá, é que também foi muito rápido, né? As coisas, na hora que ele falou assim, cara, é o seguinte, eu preciso... O que aconteceu, na verdade, é que ele tava montando outra empresa pra ele. E ele falou assim, eu não consigo gerir as duas. Eu tenho que abrir mão de uma. E aí eu falei, depois eu até saí, conversei, falei, pô, mas eu não tô entendendo, por que não fica com as duas? É mais fácil, né? É mais rentável. Só que hoje eu sei por que ele tomou essa decisão. Se eu tivesse no lugar dele, eu tomaria a mesma, talvez. Porque realmente, você gerir as duas, acaba, eu tenho sempre o que eu sempre falo acaba que você às vezes começa a virar um pato, né? Você não faz nada bem, você quer fazer tudo, mas não faz nada bem feito.
Então, assim, é meio difícil mesmo para você conseguir gerar. Você tá num lugar, mas tem que focar no outro. Você tem que falar com um tipo de cliente, daqui a pouco você tem que virar a chave para falar com outro. Então, assim, eu acho que isso é muito difícil. E hoje eu entendo a decisão que ele tomou. Então, assim, às vezes eu chego, eu olho assim para um lado, olho pro outro e falo, cara, não tô acreditando que hoje eu tô aqui. Que agora faz um ano, né? Que há um ano atrás a gente tava nessa agonia de tomada de decisão. Mas é lógico, lembrando que tudo tem que ser feito assim, cara, com o pé no chão, tem que ser feito pensado. Por mais que foi rápido, mas, tipo, foi conversa, foi muito planejamento, analisando números, Muitos dados, cálculos. muitos cálculos envolvidos. Né, nesse período que eu tava fora, por exemplo, quando a gente falava via telefone, o assunto era só esse. Passava horas diariamente, todo dia, conversando sobre isso. Quando a gente teve essa reunião e decidiu mesmo que ia comprar, que ia ficar com o negócio, era toda hora falando sobre isso, toda hora falando sobre isso. E aí também o pessoal da empresa que eu trabalhava, quando eu abri mesmo, que eu falei assim, eu vou sair por esse motivo, nossa, mas e aí, cara? Como é que vai ser? Você tem certeza? Se vai dar certo? Você não quer deixar estabilizar primeiro? Só que aí eu percebi que não dava. Por que não dava? Porque eu já não estava tão focado naquilo que eu estava fazendo. Porque todo instante, eu preciso disso, analisa esses números, vamos ver isso, vamos ver aquilo, corre atrás disso. Então, assim, você já não estava 100% focado no que você tinha que fazer. E aí acabava quando ficava focado nem lá e nem focado aqui. Mas nesse ponto ainda não tinha fechado o negócio ainda. Já estava 90% fechado. Tava bem encaminhado. Já estava, apalavrado já estava. Só estava definindo números mesmo. Faltava formalizar. Só formalizar. E aí eu percebi que eu já não estava tão focado assim nas duas coisas. Eu não conseguia gerir as duas coisas. E eu falei, gente, eu vou ter que sair porque eu não sou o mesmo. Não consigo ser o mesmo. Entendeu? De repente, uma hora o meu rendimento vai cair e eu vou ser cobrado por isso. Só que, lógico, aí é que tá a maior parte, assim, do medo. Como é que é? Outra frase também que uma vez eu vi, eu achei interessante, que eu carrego. Cara, se você tiver com medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Boa. Porque foi basicamente isso. Porque hoje, tipo, o fixo que eu tinha falado pra ela no começo era o meu. Só que aí quando eu saí, acabou. Acabou esse fixo. Assim, agora é variável mesmo. É isso aí. E aí, nesse ponto, vocês tinham que abrir mão do primeiro empreendimento, que era a perfumaria, para poder assumir a floricultura. E como que foi essa transição aí, Amanda, No primeiro momento, o Fábio até ele pensou em ficar com as duas. Ele falou assim, a loja é nova, né? A perfumaria é muito nova, é recente, vamos continuar, que vai ficar conhecida e a gente vai, né? Vamos continuar com ela aí. Só que assim, não dava. De início não deu para continuar com as duas. Né? Eu nem lembro, assim, por que foi o maior ponto, assim, que a gente decidiu. Não vai ter como mesmo. Vocês chegaram a tentar, então, conciliar o os Fábio dois ainda negócios. pensou. Porque era uma loja nova, assim, eu acreditava muito no projeto. Eu acho que o interessante de tudo isso, cara, é você, primeira coisa que você tem que fazer é planejar, né? E acreditar no que você tá fazendo. Porque não basta você planejar e não acreditar no que você tá fazendo. Então, visão a longo prazo, você tem que falar, hoje eu tô nessa posição, daqui a tantos anos eu quero estar nessa posição, e você tem que trabalhar para isso. Então eu acreditava muito no projeto. Eu falei assim, não vamos desfazer. Porém, o primo dela, esse amigo nosso, né, que ele tava, falou, cara, não vejo por que você ficar com as duas. Porque você já tá no ramo de perfumaria. Agora tem uma floricultura, são meio parecidos, entendeu? Dá pra você casar os dois. Então por que você não traz ela pra cá, engloba as duas lojas e fica com uma só? E você reduz os gastos. A princípio eu fui contra, eu falei, não vai ser legal. O intuito era fechar uma parceria entre as duas, né? Só que aí, depois convenceu a Amanda, ela falou, olha, não tá errado. Eu acho que é melhor trazer porque já fica mais fácil, fica tudo aqui.
E aí eu ainda fiquei relutando, acho que eu sou meio cabeça dura pra isso, né? Mas aí depois eu pensei melhor e falei, não, realmente eles têm razão. Nós começamos a agregar os perfumes com uma cesta, né, na floricultura. O pessoal achou bem legal a ideia de dar um perfume com buquê, né? Olha que Então, bacana. começou a ser legal e eu falei pro Fábio, não, vai ter que ser... A gente vai ter que ficar só com uma mesmo e eu acho que vai dar certo a gente trazer pra cá, né? A parte da perfumaria. Na verdade, vocês acabaram ficando com as duas, mas no mesmo ponto comercial. Exatamente. Sim. E a exatamente. ideia era antes fazer as gente- duas continuar separadamente Isso, mesmo. separado, Acabou que fechou um CNPJ, né, da perfumaria e alterou o KNAI da floricultura e englobou as duas. Absorveu a Isso. perfumaria ali dentro da, Só da que- floricultura. Como é que fala assim? Não dá pra você ganhar em tudo, né? Então, uma parte dela a gente desfez. Foi a parte de cosméticos, né? Isso, uma parte de cosméticos ainda até temos um pouco lá e a gente, assim, só vendeu o que a gente tinha mesmo, né? E pra continuar somente com a perfumaria. Legal. que E é- olha que bacana, né? Acabou que foi um negócio assim que vocês fizeram mais um diferencial que eu não via nas outras floriculturas. Não sei se tem alguma que faz isso, né? Mas isso acabou gerando naturalmente para vocês uma forma de agregar valor para o Sim. cliente também, né? Que o cliente vai dar um presente lá no Dia dos Namorados, uma cesta, ou no Dia das Mães, vai mandar um buquê, Dia da Mulher, enfim, todas essas datas comemorativas, ou no dia a dia mesmo, quer presentear alguém, né? E aí vai dar a flor, mas a gente sabe que a flor é um baita de um presente, mas é uma flor natural que não vai durar ali muito tempo. E aí ele agrega com outro presente, né? E conseguiu. E o pessoal gostou casar tudo bastante da ideia, sabe? Até hoje tem clientes, às vezes, que chega que fala, nossa, eu não sabia que vocês vendiam perfume aqui. Aí a gente fala, não, a gente começou tal, né, agregando tal. E o pessoal gostou muito da ideia. Tem gente que gosta, eu acho muito bacana, não. E foi fluindo e tá dando certo. Que bacana. Na verdade, depois, né, eu me dei por convencido também pelo fato de que é muito mais prático você tá ali dentro, o cliente ali dentro, já vendo o produto, né? Pô, que legal, já tem. Então, assim, ok, eu já posso agregar aqui. Ou, de repente, tá comprando outra coisa. Olha, ouviu a fragrância que gosta. Ah, não, legal, quero levar. Do que ele sair dali, ter que ir numa outra loja, em um outro lugar, para comprar determinado produto. Então, assim, ia ficar muito fora de mão. Então, conseguiram me provar que, de fato, eu estava equivocado no meu pensamento. E vocês fizeram E foi a alguma. melhor decisão. Vocês fizeram alguma divulgação, assim, para os clientes da perfumaria nessa época, para mostrar que vocês mudaram de ponto, que estaria Sim. junto com a floricultura? Fez isso também? Sim, fiz ainda, inclusive coloquei, né? Deixei uma placa lá, acho que ficou quase um mês lá no local, né? Indicando que a gente tinha mudado pra dentro da floricultura. Então, o bacana é que foi uma troca de clientes ali para os dois negócios, né? Exatamente. Eu não sei qual que tinha a maior carteira de clientes, mas pelo tamanho pelo tempo de negócio, talvez a floricultura tinha muito mais Isso. clientes já Muito na mais. carteira. Muito Porém, a de cosméticos também, né? Quando você comunicou essa mudança de ponto, né? Eles ali para conhecer, para continuar com os mesmos produtos que eles vinham adquirindo, acabou Exatamente. conhecendo um outro produto e acaba agregando. E a de floricultura fez o caminho inverso, né? E a gente recebeu bastante clientes nossos que era lá da perfumaria, a gente recebeu bastante lá na floricultura. Nossa, achou muito legal também a ideia. Já começaram a ver flores, já ver outras coisas também. Então, assim, as duas ideias acho que foi bem, bem bacana, que agregou os dois pontos. Que legal. Mas falando de mudança, talvez assim, o ponto mais que as pessoas que viam de fora, né? Analisava muito e acabava. Vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês vão fazer? É como é que fala? A diferença, né, de área. Porque ela trabalhava numa multinacional, eu trabalhava em construção civil. E aí, do nada, vocês se vê junto dentro da floricultura. Falar, cara, como assim, velho? Nenhum Então, tinha... assim, são coisas completamente diferentes. E aí entra a outra parte. Cara, tem que correr atrás. Tem que buscar conhecimento, tem que entender o mercado. Acho que isso é importante. Então, assim, uma coisa é você... Quando vai tomar assim, legal, você saiu do CLT, você foi pro CNPJ agora. Para quem
como é que faz? É só chegar e entrar e deixar fluir? Não, não é assim. Né? Tem que todo um estudo por trás disso. Tem que fazer as coisas de pé no chão e com muita responsabilidade. Porque senão você abre hoje e fecha daqui 3, 4 meses. E acontece muito isso, né? Eu vejo o pequeno empresário, eu vejo até o pessoal comentar, né? Um pequeno empreendedor, ele começa um negócio, começa a prosperar, começa a crescer, evoluir aquele empreendimento. Uma coisa muito comum também de pequeno empresário é diversificar, né? Ao invés dele crescer verticalmente, ele horizontaliza o negócio, né? Ele abre o outro de outro ramo totalmente diferente, né? E isso é muito comum. E aí as pessoas de fora observam isso, independente da forma que ele está crescendo, e fala, pô, né? O cara tá indo muito bem. Eu preciso empreender também. E aí ele não vai pelo estudo de mercado, não vai pelas competências técnicas que ele tem, mas vai por comparação com o que ele viu ali que deu certo. Só que às vezes ele não enxerga, né? Às vezes não, acho que na grande maioria das vezes ele não entende. Quando faz essa escolha por comparação de alguém que tá ali crescendo e prosperando, ele não enxerga ali por trás dos bastidores que tem uma série de desafios. Né? Você fez um comentário ali que o empreendedor ele é meio que multidisciplinar, né? Então você, na sua área lá, quando você atuava com construção, era uma big de uma empresa que dentro da parte administrativa ali devia ter diversos setores, provavelmente, né? E cada um ali na sua área você tinha uma função única ali. Você também, né? Quando atuou lá, mandando na multinacional, também você tinha uma única função. Quando a gente passa a empreender, a gente tem que, no mínimo, supervisionar todas essas funções. Né? Mesmo que você delegue algumas funções ali, você tem que ter o conhecimento de todas, né? De todas as funções para poder, no mínimo, orientar da forma que você espera que seja feito. Então, é realmente um desafio maior para o empreendedor, né? Quando, principalmente iniciante, assim, porque não tem um preparo, não tem não tem um curso de empreendedorismo. Né? O mais próximo que nós temos é um curso de administração, só que nós voltamos muito para a área administrativa, eu sou formado em administração, só que daí, independente do ramo, vai ter uma série de desafios. Cara, tem muita coisa que, como é que fala? Você só aprende na prática, né? Tá certo que busca conhecimento, aquela coisa toda, que é de extrema importância, mas a prática, ela vai te ensinando muito. E é o que a gente tem aprendido bastante. Na verdade, tem aprendido muito com a prática, mas muito mesmo. Porque quando você tá ali, que nem o exemplo que você citou, quando a gente é CLT, beleza, você tá ali, eu tenho minha função é essa. Ah, surgiu um problema, ok, se depende de você, você dá a solução ali para aquele problema e tranquilo. Só que algumas das tomadas de decisões parte de cima. Então, veio a tomada de decisão, você executa. E cumpre, acabou. Agora, quando você vê sentado numa cadeira, né, digamos assim, e você chega ali alguma coisa na sua mão, fala, e a tomada de decisão, ela tem que ser sua, aí você olha para um lado, você olha para o outro, você fala assim, tipo, não, é eu mesmo. E aí você fala, cara, e agora? O que eu faço? Eu vou por onde? E tem que ser rápido. Não tem, tipo, a vida toda para ficar pensando. Então você vai lá e simplesmente toma a sua decisão baseada em algumas coisas e decide. Vai dar certo? Ok, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. E aí, através disso, vai moldando. Ah, essa não deu certo. Ok, então desiste. Vamos tomar decisão diferente agora. E é assim que tem feito. Eu acho que esse é talvez o maior desafio. É justamente gerenciar tudo isso e tomar essas decisões. Porque uma coisa é você, agora analisando como um todo, voltando a falar, deu 5º dia útil ali, o senhor tá na conta, é só ir lá no banco. Aí, agora não, quando você vai tomar uma decisão, você olha para um lado, você olha para o outro e fala assim, pô, essa galera toda depende de mim. Entendeu? Então, querendo ou não, a responsabilidade é essa, né? Você tem algumas famílias ali que tiram o sustento dali. Então, assim, tem toda essa responsabilidade. Não dá para você simplesmente falar assim, vou fazer assim, pronto, acabou, se der Deus. Não é assim, entendeu? Porque tem um cliente para atender, você tem que ter ali um nível de satisfação do cliente. Ele tá com um problema que você tem que dar a solução para ele. E tem toda uma equipe trabalhando para isso que você também tem que zelar por eles. Então, toda decisão que vai tomar ali
tem que pensar muito nisso, porque o impacto negativo ou uma decisão equivocada, ela pode literalmente, cara, te quebrar. Eu acho que esse é o maior desafio. É verdade, pro empresário, né, a carga de responsabilidade é muito grande. Se torna muito diferente de quando você tá lá no CLT, né, por esses pontos que você falou. E além, né, você ali empreendendo, além do seu próprio sustento, das operações da empresa que você tem que dar conta ali de sustentar, tem mais essa responsabilidade de todas as pessoas que trabalham ali com você. Sim, porque como é que fala assim? Ah, mas você vai acertar em todas as decisões? Não. Que nem eu falei no começo. Ah, não deu certo, a gente já reorganiza rapidamente e vamos para outra direção. Mas toda decisão a ser tomada, ela tem que ter um estudo por trás. Não dá simplesmente para você falar assim, ah, tá bom, vai assim. Entendeu? Tem que analisar muito bem para tomar uma decisão. E eu acho que esse é um desafio. E, na verdade, é um amadurecimento, né? E é isso que vai forjando, que vai deixando mais forte, que a maioria das lições que a gente vai tendo é justamente isso. Talvez, acho que a grande lição que a gente teve agora foi em relação às datas comemorativas. As datas comemorativas teve o ano passado, esse ano, geralmente é março, maio e junho, né? Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Namorados. São datas que elas têm características diferentes, entendeu? O ano passado a gente pecou em algumas coisas. Aí eu falei, para esse ano a gente vai organizar para não acontecer isso. Lógico, quando a gente fala de data comemorativa, tem todo um simbolismo por trás, tem todo imagina assim, você passa o dia pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer essa surpresa. Ou eu vou ver na floricultura, você encomenda lá um produto. Não, tá tudo certinho, tudo bonitinho aqui, expectativa lá em cima, pá. Aí falha o seu produto. Pô, não tem o que fazer, cara. Já acabou com o seu momento ali, entendeu? Você fez estoque, se você preparou tudo aquilo ali, então né, já acabou o seu momento. Então, assim, isso é o que, sabe, quando dá errado, machuca bastante, assim, sabe? Que deixa lá embaixo. Então, eu falei, não, pra esse ano a gente vai fazer diferente. Só que se arruma de um lado, daqui a pouco falha no outro. Não, então calma aí. Vamos ajustar. Então já acabamos de sair agora, né? Nem saímos de junho ainda. E já estamos fazendo todo o planejamento pro ano que vem. Eu falei, o ano que vem eu não quero nada disso, eu vou mudar e vai ser assim, porque esse ano a gente não viu que não deu certo. Lógico, teve uma taxa de acerto e satisfação enorme? Teve. Mas, cara, eu sou daqueles assim. Atendi 100, por exemplo, tá? Fictício. Um deu errado, eu vou focar nesse um que deu errado. Porque tem que ser 100%. Eu parto da ideia o seguinte: se você consegue fazer algo unitário bem feito, você consegue fazer centena de unidades bem feitas também. E replicar isso. Não tem como, cara, você só seguir o modelo. Entendeu? Ah, por que deu errado? Ah, por causa de... Então, vamos identificar todas as causas aqui e vamos corrigir isso. E aí, seu planejamento já está fazendo para o ano que vem. Então, esse é um desafio muito grande. Porque a gente tem que cuidar bem, lógico, de todos aqueles que estão conosco, da equipe, mas também a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos clientes. Justamente para não quebrar esse clima. Entendeu? Ó, eu preciso que você me entregue isso dessa forma, em tal hora, em tal local. Então, o cliente foi na loja, ele viu um determinado produto, o que ele espera é que esse produto ele chegue no endereço solicitado da mesma maneira, ou até melhor. Então, assim, desde o momento que ele sai, transporte para chegar até lá, tem que estar tudo certo. Tem que ter essa responsabilidade todinha. Então, assim, é um desafio constante. A gente fala assim, na verdade, quando a gente era CLT tinha menos problema. Imagina. Mas é justamente isso. É isso que vai moldando, é isso que vai deixando a gente mais preparado, né, para entender o mercado ainda mais, sem contar que o mercado muda constantemente. Né? Então, se preparar, só pegando uma analogia, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, adolescente ainda, eu queria muito um computador para rodar jogos. Meu sonho. Tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele manjava de computação, tudo.
Aí eu falei, cara, um computador nessa característica assim, com essa placa-mãe, com essa memória, você acha que roda legal? Aí ele me falou um negócio que eu nunca esqueci, cara. Falou, Fábio, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte. O seu computador, ele sempre vai rodar, ele vai ser limitado na sua parte mais fraca. Tá? Não adianta você ter uma mega placa de vídeo se você tiver uma memória pequena. Ele vai ser limitado àquela memória. Então ele sempre vai estar limitado na peça mais fraca que ele tem. E aí isso eu trouxe para a vida. Então hoje é basicamente isso. Não adianta eu ter vários setores na empresa e minha empresa ela sempre vai estar limitada naquele setor que ela vai ser o mais fragilizado. Simples assim. Exatamente. Muito legal essa frase, eu gostei. Né? Você sempre... Como que é? Repete pra gente aí, fixar essa frase. Você sempre vai ser limitado pela sua parte mais fraca. A parte mais fraca. Isso pra vida, pra empresa, nas áreas da empresa, né? Como você falou, a área Exatamente. ali que é a mais fraca, o ponto mais frágil ali, vai gerar um gargalo ali, né? Você não vai conseguir avançar. Você sempre vai ser limitado naquilo. Sempre vai ser limitado ali. Então, assim, toda vez a gente tenta encontrar, né, essas limitações e corrigir isso. Porque não adianta você, por exemplo, cara, eu tenho uma empresa fera, tem uma carteira de cliente bacana e você tem uma equipe que não agrega valor, que você não zela pela equipe. Também não adianta você ter uma equipe top e você não ter cliente. Entendeu? Não adianta você também ter uma equipe top, você ter uma carteira de cliente legal e o seu sistema ser ruim. Então, assim, esses limites que a gente tem encontrado dentro da empresa, tem estudado para melhorar. Porque não adianta. Tudo que você vai fazer na vida, isso eu trouxe para a vida mesmo. A gente sempre, cara, tudo que você vai fazer, você vai ser limitado pela parte mais fraca. Não tem jeito. Se não fosse verdade, o jogador de futebol não parava de... encerrava a carreira aí por problema físico. Né? Às vezes o cara é um gênio, mas dá um problema no joelho e acabou o cara. Fazer o quê? Tem que fazer. É verdade, muito legal. Fábio, toma o seu sorvete aí, enquanto isso eu vou conversar com a Amanda um pouquinho aqui, que o seu sorvete tá derretendo. Cara. Aproveitando para agradecer aqui os nossos patrocinadores, Saborear Sorvetes, que nos serviu um sorvete maravilhoso aqui. O meu já até acabou, nem lembrei de mostrar o sorvete aqui. Muito bom, hein? Muito bom. A gente já saboreou aqui. Antes, Center Flores, que é a empresa desse casal aqui que a gente está conversando, e eles não falam o nome da empresa. Eles precisam melhorar esse marketing aí. Não fala da empresa, da floricultura, fala da Center Flores. A gente só fala floricultura, não fala Center Flores, né? Verdade. Já joga o nome na mídia aí para o pessoal conhecer. Conhecer a empresa em loco também, né? Conhecer os produtos que vocês oferecem. Né, a parte de perfumaria também, que agrega bastante aqui. Os outros patrocinadores nossos aqui também, Estúdio Cast, que é esse espaço onde nós fazemos os nossos encontros, nossas conversas, o bate-papo. A Prospera Treinamentos, empresa de treinamentos corporativos. E a gráfica Ari Designer, né, são os patrocinadores oficiais aqui do nosso podcast. Amanda, o Fabinho comentou um pouquinho aqui com a gente desses desafios. Ele contou bastante da história, o menino gosta de falar, né? Bem mais que eu. Nem um pouco. E eu gostaria de saber de você como que foi dessa parte, dessa transição da floricultura, da perfumaria para a floricultura, como que aconteceu esse processo, né? Depois de trazer o Fábio lá, né? Que parece que teve ali um pequeno desafio que ele comentou que ele conseguiu te encorajar bem, e aí quando foi na vez dele, teve um esforcinho a mais ali, né? Sim, exatamente. Essa parte... Então, nessa parte que a gente começou lá depois, que teve toda a conversa, né? E deu tudo certo de iniciar, a gente combinou o seguinte, ó, eu vou ficar 1 mês aprendendo, né? Fiquei... Aí depois até passou, né? Fiquei mais de 1 mês... 1 mês e 20 dias, mais ou menos. Isso ali. Vocês não tinham adquirido ainda a Center Flores? Não. Você estava ali estudando o mercado, acompanhando? Não, estava na parte de negociação, né? Tava fazendo toda a negociação, a parte de transição bancária, do CNPJ, né? Porque a gente continuou tudo com o mesmo. Legal. Continuamos tudo com... Assumiu a empresa isso, o nome, completa, tudo, E daí nós fizemos somente a parte de... Ali no contrato mesmo, né? No contrato social, alteração. Então, por enquanto tava fazendo essas alterações, eu fiquei lá durante uns 40 dias, mais ou menos, só aprendendo de tudo um pouco, né? Pegando ali tudo como que era. Tanto com os que era dono,
tanto quanto os funcionários também, né? Pra mim aprender de tudo um pouco. E foi aí que eu comecei a evoluir mais, né? Foi a partir daí que começou a minha evolução. E eu comecei a fazer um curso também. Então, foi agregando valores e ajudando cada dia mais. E o Fábio, a gente assumiu lá a floricultura dia 1º de maio do ano passado, de 2023. E o Fábio ainda estava registrado. E aí eu falava pra ele, vem embora. E o pessoal segurando ele. Não, Fábio, mais 10 dias. Não, só mais 15 dias a gente te libera. Não. E nessa de 10, 15 e 20, foi 2 meses. Nossa. Eu fiquei sozinha, porque daí, a partir do dia... 3 meses? 3 meses. A partir do dia 1º de maio, os antigos donos, aí eles já, né, se retiraram. E eu fiquei sozinha com os funcionários. Quando eu me vi, eu falei, meu Deus, é só eu e eles. Então, inicialmente, você começou antes do Fábio vir Eu com você. comecei antes dele, ele ficava só de longe comigo. E esse período de aprendizado, como que foi? Você saiu de um ramo, assim, totalmente diferente, né? Você estava quanto tempo com a perfumaria? 1 ano. 1 ano. 1 ano certinho também Era deu lá. recente ali no empreendedorismo também. Sim. E aí já partiu para assumir um negócio maior, apesar de já posicionado, né? Um ramo Sim, totalmente sim. diferente. Como que foi esse aprendizado nesse período para aprender tão rápido assim? Então, como eu fiquei ali com eles esse período de 40 dias antes, só na parte de aprendizado mesmo, eu consegui pegar bastante, sabe? Assim, foi bem fácil e foi uma coisa assim que eu tava muito motivada, eu queria muito, né? Eu queria muito que o Fábio viesse embora, né? Que ele ficava longe. Então, acho que foi assim aquela motivação que ajudou com que eu aprendesse com mais facilidade, bem mais rápido. Só que fiquei com bastante medo também. No início, no medo não passou. Veio de novo aquele medo. Ai, meu Deus, agora a equipe é maior, né? A loja é maior. Então, veio tudo isso junto. Mas eu conversava com o Fábio, ele... Às vezes o medo coloca a gente em ação, né? Às vezes ele Exatamente. força para colocar a gente em ação. Eu falo isso porque para mim funcionou muito bem assim. E quando eu entendi isso, eu me colocava em situações que me davam mais frio na barriga para eu poder avançar. Eu também tive esse sonho de empreender, desde de moleque ali, quando eu comecei a perceber, né, que o empreendedorismo tinha uma força muito grande ali para fazer a gente prosperar. Sim. Né? A gente que vem de uma família ali que passou já algumas dificuldades, né? Nossos pais vieram ali da roça e tal, então tem uma série de desafios. E aí, quando a gente começa a entender, observar isso, fala, pô, empreendedorismo, né, eu tenho uma chance muito maior de prosperar ali do que numa carreira, numa empresa privada, né? Ou que seja, né? Pior ainda, eu acho, se foi em questão de empresa, organização governamental, né? Alguma coisa, cargo público, enfim. E daí, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, né, eu adquiri ali algumas micro franquias, testei vários negócios já, comecei a fazer venda direta, né? Passei a tentar alguns negócios para entrar no empreendedorismo. Até porque na época, ali, estudante ainda, não tinha dinheiro nenhum para investir, né? Então, vamos tentar ali com o que é possível. E aí, nessa busca, eu encontrei um negócio que tinha várias modalidades de franquias. E aí eu comecei com uma micro franquia que eu podia vender aquele produto com uma margem um pouco menor do que a pessoa que era lojista, mas já era ali uma escola para mim. E aí depois, né, o meu planejamento era, vou adquirir a micro franquia, que eu consigo hoje abraçar, vou aprender no negócio e com o próprio negócio eu faço dinheiro para escalar para o próximo. Mas como foi um negócio assim barato para entrar, né? E eu ficava escolhendo o cliente. Eu não tinha esse negócio de botar a cara e realmente vender, porque no começo é o empreendedor, né? Sim. Você faz tudo, né? Você tem que vender, você tem que receber, você tem que fazer o marketing, tem que fazer tudo. Ainda mais nesse caso que eu não tinha um ponto físico. E aí eu me lembro que eu passava nas frentes dos lugares, assim, comércio, né? A minha estratégia inicial era vender para empresas. E eu via um cliente em potencial, ele falava, pô, aqui dá para vender meu produto. E eu pensava, pô, mas e se esse cara vir com objeção assim, se ele me perguntar isso e tal? E aí ele ia dando aquele frio na barriga, eu começava a suar, eu falei, cara, eu não vou conseguir responder e, sabe, a minha mente ficava trabalhando ali com as objeções, que às vezes nem teria, e eu ia embora e não visitava o cliente. E aí eu fui ficando incomodado com isso, né? E fiz, sim, algumas vendas, mas eu tinha ainda muito dessa resistência, né? Ainda racionalizava muito antes de abordar o cliente. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou adquirir a loja, porque aí não vai ter pra onde eu correr. Eu vou ter que comprar a franquia
vou dar uma de doido lá. Se os caras me vender a loja parcelada, eu vou adquirir e não vai ter pra onde correr. Eu vou ter que vender ou o meu negócio vai quebrar. E aí eu fui lá, fiz a proposta, tentei convencer um amigo a gente fazer uma sociedade no início. A gente ia juntar porque os dois tinham pouquíssimo dinheiro e os dois queriam empreender. Convenci esse amigo a fazer uma sociedade, mas aí na estratégia na cidade onde montar a loja, a gente divergiu. Eu queria montar em uma loja porque tinha mais habitantes, ele queria montar numa outra que achava que tinha mais potencial, e lá ele já tinha visto até um ponto comercial que não ia precisar de reforma e tal, e eu achava que isso não era tão relevante. Eu queria uma cidade um pouco maior, que teria possivelmente mais clientes, mas ia gastar muito mais no início, com reforma, não tinha um ponto decente que a gente conseguiu localizar ali, enfim. E aí eles falaram, então vamos fazer o seguinte, a gente abre duas, você abre uma lá e eu abro uma aqui. O engraçado da história é que se juntasse nós dois, a gente não tinha o dinheiro para abrir uma, né? E no final abriu duas. Mas aí os dois moleques doidos foi lá na franqueadora, participou das reuniões, né, para os franqueados, e sentamos na mesa com os donos da franquia e fizemos a proposta para eles. A gente quer montar a empresa, a gente quer montar duas, só que a gente quer fazer parcelado porque o dinheiro que a gente vai investir no capital de giro. Mas nem dava para capital de giro. Muito maluco mesmo, arriscando total. E daí deu certo, né? Quando eu montei a loja, consegui iniciar esse empreendimento, esse medo parece que se dissolveu. Né? Porque não tinha outra alternativa, como você falou. Eu tenho um funcionário, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho os tributos ali chegando todo mês, então eu vou ter que... O medo simplesmente evaporou. O medo, não tem como. Você fala assim, medo eu tenho? Tenho. Mas eu tenho boleto pra pagar, né? Então, tipo, a vantagem que você tava comentando é legal, porque você descobre que basicamente, assim, tudo depende de você. No caso, depende da gente. Porque se é CLT, cara, depende de você? Depende de você fazer um bom trabalho, de você dar o melhor de si, entendeu? A empresa prosperar e você crescer, ter um bom salário, um plano de carreira. Mas não é tudo isso. Se amanhã depois a empresa falar assim, cara, mudei os planos. E aí? Agora você era importante. Só que a gente mudou a rota e não tem jeito. A própria empresa que você trabalhou acontecia isso, né? Que você falou que tinha os períodos ali, acabou a obra, pode ser que não pegue outro contrato. Sim. E aí ela não vai ficar pagando a folha de pagamento altíssima ali. Exatamente. Até aparecer um novo empreendimento ali para eles construir. Exatamente. Então, essa é uma falsa segurança também, às vezes, né? A gente acreditar que, no quinto dia útil o meu tá ali no mês. Eu acho que quem acredita que tem estabilidade com o salário, ele não entende a mecânica por trás de um negócio. Exatamente. Porque não mesmo. Tem uma série de fatores, né, que pode acontecer. E isso até mesmo para cargos públicos, né? Então não é algo assim que é certeiro. Não existe essa regra. E aí, quando você começa a empreender, você descobre que depende de você. Ah, mas o mercado não tá legal. Ah, porque o sistema político é isso, é aquilo. Cara, depende de você. Não tem como você controlar certas coisas. Mas você tem que saber o que você vai fazer com certas coisas. Entendeu? Então, como é que fala assim? Você não controla a direção do vento, mas você controla o ajuste das velas. E o empresário é isso. Cara, legal, vou querer que o vento sempre sobe para nessa direção. Não, cara, não é assim que funciona. Mudou de direção, você tá na sua mão de, não, eu vou ajustar dessa forma, que eu vou para cá. O mercado é isso. O empreendedorismo é isso. Entendeu? A gente sabe que cada 4 anos muda, pelo menos a gente espera, né? Assim, muda político. Teve uma pandemia que passou. Isso não tem como a gente controlar isso. Não é previsto, né? Entendeu? Não tem como. Você vai controlar a sua empresa, a direção que você vai tomar. Ó, o mercado tá dessa forma, a gente vai tomar essa estratégia. Eu acho que é isso que é interessante. Aí você tem que estar antenado. E o ponto-chave, que eu sempre comento com a Amanda direto, e a gente fala sobre isso, a gente passou basicamente muito tempo de CLT. Na verdade, só foi CLT, né? E a gente passou, assim, muito tempo numa empresa só. Então, hoje você virar a chave que é o ponto, assim, crucial do negócio.
Porque às vezes a gente tá conversando, ela fala assim, cara, você tá pensando igual o CLT, você mudou, você já tem que pensar. Então, assim, é sempre monitorando esses pensamentos, essas decisões. Porque você virar essa chave é que é complicado. Acho que isso é um desafio muito grande. E que momento que aconteceu isso pra vocês, de virar essa chave? Ela tá virando ainda, né? Tá virando ainda tá... tá no processo ali. Exatamente. E você comentou também essa visão diferente, né? Você falou duas coisas que eu achei legal aí. Você falou da questão dentro da administração, a gente tem a gestão interna e a gestão de mercado, que é as coisas que acontecem fora. Né? Você falou, o mercado a gente não controla, né? Mas a gente tem que tentar, de acordo com o que acontece ali, com os concorrentes, com questões naturais, atualizar. igual pandemia, enfim, né? Tudo isso a gente vai fazer a gestão interna Uhum. para não sofrer tanto o impacto das circunstâncias do mercado externo ali. Né? E o outro ponto que você comentou aí que eu achei bem legal foi a questão dessa visão do empreendedor que é muito diferente, né? De quando você estava ali no CLT. Porém, né, a gente falou a questão da mecânica, que muitas vezes o empresário não entende. Porém, quando a gente é empresário, a gente precisa passar um pouco dessa visão para o funcionário. Para ele entender que a dedicação e o esforço dele ali vai ajudar a empresa a prosperar, crescer. Isso não só vai manter ele ali no emprego, porque, né, a gente não pode também segurar uma pessoa ruim. Se ele não tiver dando rendimento, a empresa não vai fazer caridade ali de ficar pagando alguém que vai ficar escorando, né? Então a gente precisa manter essa motivação no funcionário, passar essa visão de que ele precisa ter um pouquinho do senso de dono também, né? De ajudar a empresa a crescer, prosperar, porque a empresa crescendo, ele pode também evoluir ali na carreira dele. E como que vocês fazem esse trabalho lá na empresa de vocês? Cara, esse é o trabalho, assim, mais árduo, né? Que acho que a gente tá passando agora. Mais complicado. Mais complicado. Esse é um problema que a gente tem e a gente está colocando muita energia justamente para mudar esse comportamento e para passar um pouco também da nossa experiência de vida. Como você falou no começo, os nossos pais, cara, eles é de família humilde. Para quem chega, tipo, chegou agora, olhou, você é dono da empresa. Oh, legal, cara, bons. Herdou de alguém, herdou de quem? Não é assim, entendeu? Então, vem de família humilde. Eu comecei no comércio. Será que eu vou entregar a idade aqui? Eu ganhava, o salário era 300 conto. E, R$300, cara. Já começou melhor que eu. Então, assim, aí o que você fez? Dedicação. Teve a oportunidade de estudar, estudei. Toda empresa que eu passei, cara, eu me doei ao máximo. Entendeu? Sempre me doei no sentido de isso aqui vai ser bom pra mim um dia. Entendeu? Não ficava limitado a fazer só o que eu era pago pra fazer. Saí do comércio porque eu falei, pô, um dia eu cheguei e falei, cara, eu só tenho uma forma de evoluir agora. Só se eu comprar isso aqui. Não tem dinheiro pra comprar, então eu vou ter que fazer outra coisa. Aí foi quando eu tava estudando, segui minha carreira. Aí já, quando você tem uma carreira, você já tem uma visão de chegar em um plano de carreira, de crescer cada vez mais. Mas eu nunca fiquei limitado, eu sempre me doava o máximo. Tanto é que quando a gente adquiriu a Center Flores, aprendi, viu? Agora Center Flores. Aí apareceu justo na hora, que legal. Quando a gente adquiriu a Center Flores, o desafio era grande. Foi em maio, e ainda tinha Dia das Mães, Dia dos Namorados pela frente. E a empresa, falei assim, agora como é que eu vou sair? Né? Será que vão deixar eu sair? Vai daqui? E aí me ligaram, falou, Fábio, eu tenho um desafio pra você. Eu falei assim, então, só que eu tenho uma notícia pra vocês também. Falou, o quê? Eu tô saindo, eu vou sair. Mas como assim? Falei assim, eu vou sair. Falei, não, é que eu tô precisando de vocês. Eu tô precisando de você numa obra assim e eu preciso de você lá. Falei assim, tá bom. Então vamos fazer um combinado aqui. Eu vou pra lá e na hora que eu encerrar lá, vocês me dispensam. Achei que nem ia aceitar, não, mas aceitaram.
Eu, graças a Deus. E ainda eu lembro que ainda falei, mas vocês podem ficar tranquilo, tá? Eu sei que eu tô saindo, mas eu não vou pra fazer corpo mole, eu vou pra me doar mais de 100%. Aí sim, vocês podem ficar tranquilo, tá? O que eu combinar com vocês que eu vou fazer lá. E aí quando eu cheguei lá, cara, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei assim, isso aqui não é 30 dias. Nunca que isso aqui vai ser 30 dias. E foram 90 dias. Nossa. Então, assim, foi 90 dias, cara, de um desafio, talvez acho que o maior desafio que eu tive pegando na empresa. E eu me doei, sim, o máximo que eu pude. Entendeu? Mas isso é da gente, entendeu? É da pessoa. E aí foi onde que ela, cadê você? Porque Dia dos Namorados, que era em junho, era pra mim estar aqui, eu não tava. Ela, cadê você? Tem que fazer aquilo. E gerindo tudo sozinha. Eu falei, calma. E aí ela me cobrando, quando é que você vem? Eu já sabia que eu ia demorar. Só que eu não tinha passado ainda. E aí o dia que eu peguei e falei assim, que dia que você vai vir? Eu não sei, que eu peguei e mandei a data. Eu falei, eu vou nesse dia. Na verdade, eu tinha tirado foto de um crachá que a gente tinha feito, que tava a data de vencimento. Rapaz do Aí céu. pronto, aí Quando eu ela fiquei viu aquela doida. data lá, você tá doido. Quase que ela entrou pelo telefone e foi para lá. Porque lá a gente tem duas equipes, né? Eu falo. A gente tem a equipe que faz a parte de jardim, né? De manutenção, que faz todo o jardim ali desde o início também. Trabalho externo da loja. Isso. E tem a equipe que fica na parte de vendas ali dentro, né? Da loja, que monta cestas, monta buquê. Então, pra mim cuidar dessas duas equipes sozinha, falei pra ele, pronto, agora... E tem que comprar. E tinha que comprar, exatamente. fornecedor. Tinha que viajar pra comprar E aí- também, porque não são todos os fornecedores que entregam aqui, né? Tem muita coisa que a gente tem que buscar. E aí foi legal, porque quando você faz assim um trabalho bacana, cara, você é bem recompensado por isso. E eu sou muito grato a isso. Eu lembro que eu falei, cara, eu vou vir aqui pra ficar 30 dias. E a pessoa que combinou comigo, ela visitou a obra, aí falou com o gerente, falou assim, ó, o combinado dele é esse. O combinado que eu fiz com ele é esse. Se vocês quiserem falar com ele, beleza. Então eu tinha, diante de toda essa situação, que eu sabia que ela estava sozinha aqui, que eu já tinha um negócio que dependia de mim, o cara me chamou, na época o gerente, falou, Fábio, eu preciso de você até acabar. Eu falei assim, tá ok, eu fico. Mas eu tenho essas datas aqui, tá? Que eu tenho que cumprir do meu negócio. Se vocês me garantirem que vocês vão me liberar nessas datas aqui, que eu preciso viajar nessas datas aqui, aí eu fico. Entendeu? Falei, ok, fechado. Achei que não ia aceitar, mas aceitaram. Legal. E aí quando eu falei pra ela, ela desesperou. Aí foi quando eu falei, ela falou assim, pô, tô precisando de você aqui. Eu falei assim, eles estão precisando de mim aqui. Você, mas aqui é seu. Eu falei assim, tudo bem. Eu falei, cara, eu não vou deixar eles na mão. Porque eu sei a necessidade que eles estão passando. E a empresa te serviu durante muito tempo. Então eu ali falei assim, eu também, não vou né? abandonar, Exatamente. cara. Não é porque eu tenho uma empresa hoje que eu vou chegar e vou jogar tudo pro alto. Então assim, eu Exatamente. acredito que essa visão, esse perfil, diz muito de onde você vai chegar um dia. E é isso que eu tento passar pros funcionários. Não é porque hoje você tá nessa posição que você vai passar a vida toda nessa posição. Exatamente. Você depende muito de você, do que você tá fazendo hoje. Porque tudo que você faz hoje, você tá adquirindo conhecimento para que um determinado momento, quando a oportunidade passar, você esteja preparado. Também nesse período que você está construindo hábitos, né? Exatamente. No nosso primeiro episódio aqui, nós conversamos com outro empresário também, de São José do Rio Preto, o Thiago Zanforlin. Quem não assistiu, confere lá, o primeiro episódio do ProsperaCast. E nós falamos justamente sobre isso, né? Essa questão dessa visão do funcionário construir esse hábito, ter essa visão de que isso ele vai carregar para a vida dele, né? E é isso que, se lá na frente ele sair ali do CLT para montar o próprio empreendimento, é o hábito que ele vai carregar. Se ele foi um mau funcionário naquele período, que ele acha que ele está trabalhando para a empresa, mas na verdade ele está sempre trabalhando para ele. Porque ele está adquirindo conhecimento para ele está construindo os hábitos ali, ele vai levar para o negócio dele quando ele tiver um. E se ele não tiver bons hábitos, quando tiver na empresa dele também, ele não vai conseguir virar essa chave do dia para a noite e passar a ter bons hábitos. E aí é onde não consegue prosperar. Ou ele vai levar muito mais tempo para poder treinar novos hábitos. Exatamente. E
E aí eu fiquei lá até o final, concluí a missão, deu tudo certo, graças a Deus. Aí foi quando eu vim pra cá. E aí eu percebo assim que eu tava no caminho certo, por exemplo, foi semana passada, né? Semana passada, eu recebi uma mensagem. Oi, e aí, como é que tá? Quer voltar? Aí eu peguei e Exatamente. falei, então, agora não dá. Porque assim, eu fico, de certa forma, feliz porque eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho. Né? Eu não falo isso assim, você tá falando pra se aparecer, pra você dizer. Não, eu... Como é que fala assim? Depende do ponto de vista, né? Eu tô comentando isso agora, justamente para as pessoas hoje que estão na situação de CLT ou que um dia pretende empreender ou até mesmo continuar na CLT, criar um plano de carreira legal, cara, não tem outro caminho. Você tem que fazer por onde, você tem que trabalhar por aquilo. Uma coisa que eu escutava muito, mas eu não ganho para fazer isso. Pô, pensamento pequeno. Exatamente. Pensamento pequeno. Se um dia você quer ganhar mais, se você quer ter um cargo melhor, você tem que começar a fazer aquele cargo, você tem que começar a desenvolver essa função na situação que você tá. Justamente porque eu aprendi vendo um vídeo do Rick Chester. Ele falou assim, cara, o pior cenário que pode ter é a oportunidade vir antes do preparo. E é pura realidade. Exatamente. Porque, concordo total. Porque isso ficou assim, essas coisas ficam marcadas, assim, ficam marcadas na minha cabeça. É a realidade, cara. Às vezes você quer tanto algo na sua vida, ou você quer tanto aquele cargo, que aí o dia que a oportunidade chega, você fala assim, chegou minha vez. Tá, mas aí, o que você fez? Você falou que você ia fazer aquele trampo porque você não era pago pra isso. Só que o cara do lado fez. E ele vai. E você vai ficar. Então, assim, eu sempre carreguei isso comigo. E é o que eu tento passar hoje pros meus funcionários. É lógico, não se resume a isso, né? Equipe tem que ser treinada, equipe de excelência tem que ser treinada. E isso vai em investimento. Né? Você não tem um gasto com isso, tem investimento com isso. É uma das coisas que a gente já está verificando, né, para treinar a equipe. Porque tem coisas que você tem que trazer de fora mesmo, não tem jeito, você tem que motivar, você tem que treinar. E esse eu acho que é o próximo passo que a gente vai dar justamente para treinar o pessoal. Mas eles já são especialistas no que fazem. São. Mas você precisa sempre estar aprimorando. O mercado está evoluindo constantemente. Se atualizar, né? Exatamente. Hoje o mercado, cara, ele está cada vez mais rápido. Está atualizando assim de uma maneira muito rápida. Então, e dando motivação mesmo, dando incentivo. Não tem jeito. Modelos de negócio tem que ser feito. É verdade. E às vezes não é um treinamento só técnico, né, da atividade que ele executa ali, operacional. Às vezes, motivacional. A pessoa precisa estar motivada para fazer um trabalho bom. Às vezes, um excelente profissional que tem uma capacidade técnica muito grande, às vezes, num período que ele está desmotivado, ele não consegue executar um bom trabalho. Então, isso é algo também que tem que estar constantemente, né, trabalhando. E nós, quanto empresários, a gente precisa, num determinado momento, cada vez mais se desligando um pouquinho da operação, e é um grande desafio, né? E a gente tem que passar a cada vez mais ser, à medida que o empreendimento vai crescendo, nós vamos passando até chegar num ponto de ser um treinador de pessoas. Sim. Porque a gente vai cada vez tendo que distanciar um pouquinho mais da operação. Quando a gente começa pequenininho, óbvio, né? Que a gente tem que fazer tudo. E aí a gente vai crescendo, vai agregando, traz um para delegar uma função, e aí absorve mais outra função ali, delega para uma outra pessoa, e vai chegar num ponto que o nosso papel principal é liderar, que é justamente orientar, né? E motivar, inspirar esses funcionários, para que possa sempre entregar um trabalho de qualidade. Até porque os nossos colaboradores são os nossos primeiros clientes. Exatamente. Se a gente não deixar eles contentes, motivados, ele não vai conseguir repassar isso para os nossos clientes. E aí você imagina um vendedor ali que está desmotivado. Um cliente chega ali, ele não vai conseguir fazer um atendimento que vai resolver e solucionar o problema daquele cliente. Tipo assim, eu sempre, uma coisa que eu tenho insistido constantemente. O cliente chegou na loja, aquela ideia de que, não, vou oferecer o mais caro, o negócio é vender. Não é vender. Primeira coisa que você tem que fazer é
entender a necessidade do cliente. Quando você entende a necessidade do cliente, aí você consegue prestar um serviço de qualidade. Em outras palavras, assim, basicamente, em alguns casos, ensinar o cliente a comprar. Porque muitas das vezes nós, consumidores, porque por mais que seja empresário, a gente consome algo. Exato. A gente acha que a gente sabe comprar alguma coisa. Né? E às vezes, a gente nem precisa daquilo tudo. Hoje, quando eu vou atender, chega um cliente na loja, basicamente, a primeira... eu quero comprar uma planta. A primeira pergunta que eu já faço para eles, onde é que você vai colocar essa planta? Porque tem um grande paisagista que ele sempre fala assim, não é que tem planta feia ou planta bonita, existe planta no lugar errado. E isso faz toda a diferença. Porque hoje ela é pequena, amanhã ela vai ficar grande. Então a planta no lugar errado, aí você coloca na cabeça dele, explica pro cliente que aquela planta que ele acha linda, maravilhosa, que é o sonho dele de ter, no local que ele quer colocar ela não vai dar certo, porque daqui 4, 5 anos ele vai ter Causar um problema para ele. problema enorme. Então, assim, quando a gente entende a necessidade do cliente, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, recentemente mesmo a gente colocou uma planta Vamos levar a planta para o cliente tal. E assim, não era algo de valor baixo, mas transporte, despesa com mão de obra. Quando eu cheguei, que eu desci, eu falei, onde que vai colocar? Ele falou assim, não, eu quero que vocês coloquem ela aqui. Você tem certeza disso? Ele falou assim, por quê? Não vai dar certo? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, cara, daqui uns 2, 3 anos você vai ter um problema muito grande com essa planta aqui. Ele falou, mas certeza? Eu falei, certeza. Aí eu expliquei pra ele todos os motivos que ele ia ter. Assim, mas eu tenho outra opção? Eu falei, sim, você tem outras opções. E aí ele analisou, pensou, falou assim, tá, então eu vou pensar melhor e eu entro em contato. Então vocês não vão... Não. Coloquei no caminhão de novo e ele veio embora. Então assim, na prática eu perdi uma venda. Mas você ganhou um cliente. Mas eu ganhei um cliente. Porque assim, você passa credibilidade pro cliente. E é o que de fato você tem que fazer. Eu vejo assim, em alguns casos, o cara que vai prestar um serviço, tá? Isso é de uma forma geral. E você sabe que aquilo ele tá falando porque ele quer te vender, quer exclusivamente vender. E não passa credibilidade. Então, o que eu tenho falado pro pessoal hoje, pros funcionários, só que aí você tem que reforçar isso com treinamento externo, tá? E isso é necessário porque não basta você falar uma vez, você tem que insistir. É o que você falou de hábitos. Hábitos você não desenvolve ele da noite pro dia. Infelizmente, né? Seria bom se fosse mais rápido, mas não é. Você tem que ter a repetição ali diariamente. E aí você já entra na disciplina. É justamente isso, cara. Nós temos que... O cliente tá com um problema, a gente tem que dar solução para ele. A gente não pode dar um problema para ele. Ele veio com um problema e você devolve outro problema. Então, assim, eu não tô preocupado... lógico que vender, eu quero vender. Todo mundo quer vender, mas a gente tem que vender certo. E as pessoas também têm que comprar certo. Porque isso você vai adquirindo na sua carteira de cliente, você vai adquirindo credibilidade, de forma que a pessoa fica satisfeita e fica satisfeita por um longo período de tempo. Ou se ela fala assim, como é que fala assim? Aí também quem manda é o cliente, né? Não, beleza, você falou tudo isso, tá legal, mas eu quero que você coloque ela aqui. Ok, sem problema, vamos pôr. Tá aqui, seja feliz. Ele já tá sabendo dos riscos. Só que você já foi orientado, sim, né, para isso. Que já teve caso, inclusive, já teve caso. A gente gosta muito da planta, falou assim, ó, você vai plantar ela aqui e vou. Tá, mas você vai ter um problema. Não, pode ficar tranquilo. É aqui mesmo, já tô sabendo. Já me falaram. Tá bom. Então, planta no lugar, gostou, gostei, tchau, obrigado. Se precisar, só falar com a gente. Essa venda consultiva, né, eu acho que ainda falta muito hoje em dia. Porque eu vejo muito ainda. Como você falou, a gente também é consumidor. E a gente vai, às vezes, no comércio e percebe-se isso, né? Que falta esse treinamento da pessoa entender qual que é a sua necessidade para te oferecer ali o que é mais adequado. E às vezes, muitas vezes, quer puxar ali, às vezes, não só às vezes pelo mais caro, mas às vezes por onde ele tem uma maior comissão ali, o funcionário que está ali na linha de frente. Né? Então é um trabalho que tem que ser muito orientado pelo líder ali das vendas, né? Para que os vendedores façam essa venda mais consultiva para realmente oferecer aquilo que vai agregar para o cliente.
E... Pra você, só para falar assim, por exemplo, nós chegamos, aprendemos lá, porque era um ramo totalmente diferente do que a gente, né, estava acostumado. E hoje a gente consegue conduzir eles ali na linha certa, né? Hoje eu consigo também, já modifiquei bastante coisa. Por exemplo, o modelo das cestas que era utilizado. Logo quando eu cheguei, eu falei, gente, eu não quero, assim, não tá legal, vamos mudar, já tem muito tempo que é usado dessa forma. Então, assim, a gente aprendeu muito rápido e hoje a gente já conduz eles na linha que a gente quer que Vocês aprenderam com esses funcionários e agora vocês ensinam coisas diferentes. Exatamente, é isso. Essa é uma diferença de visão também do empresário, né? De inovar, de modificar. Sim. E é bacana que vocês pegaram um negócio, que já está bem consolidado, né? Vocês falaram 8 anos, né? Então já é um negócio tradicional ali, já venceu essa primeira barreira ali, que muitos negócios não conseguem ultrapassar da primeira fase de sobrevivência. Vocês aprenderam com os funcionários, agora vocês trazem essas novidades, né? Exatamente. Continuam inovando. E sempre atualizando, né? Tem que estar sempre atualizando, porque sempre surge coisas novas, ideias novas, totalmente diferente daquilo que está acostumado a fazer. Então, eu sempre trago isso para eles, mostro para eles, falo, eu quero que faz assim, quero que seja assim. Então, é bem legal. Isso tem que ser feito para não ficar sempre no mesmo. Exatamente. Então, é como o Fábio falou também, né? De estar se atualizando, estar trazendo novidades. Né? E até mesmo para os funcionários, isso é interessante, né? Porque ele vê que o negócio está evoluindo, está prosperando. E aí, outra questão também que vocês comentaram que eu achei legal é a questão que o Fábio tinha comentado bem lá no início do nosso bate-papo, a preocupação dele do porquê o antigo dono estava se desfazendo do empreendimento. E às vezes não é, né? A primeira impressão que a gente tem é, o negócio não tá bom, ele tá querendo sair fora. E não era isso, né? Ele tinha um outro empreendimento que provavelmente estava crescendo num ritmo maior, né? E ele falou que não conseguiria conciliar os dois, né? Foi essa conversa, pelo que você comentou. E ele não queria deixar também a esposa dele ali sozinha na floricultura e ir pro ramo que ele tava, né, já no outro lá. Então, foi por isso que ele falou, não tem condição nenhuma de eu deixar uma pessoa sozinha ali. E aí, no início, eu falei pro Fábio, falei assim, ele falou que não tinha como deixar sozinho, você me deixou sozinho. Que dia que você vai vir? Então, até fiquei nessa também, mas deu certo dele vir, mas no início... Essa visão é interessante porque isso também aconteceu quando eu vendi o meu primeiro empreendimento. Né? Aquela pequena loja que eu comentei lá, que comprei tudo parcelado da franquia, evoluiu, prosperou, e quando eu iniciei, acho que quando a gente tem uma visão, um negócio muito poderoso, assim. E quando eu iniciei esse empreendimento, eu coloquei uma meta para mim naquela época, que era em 3 anos, ou eu vou conseguir criar um negócio aqui que seja autogerenciável, né, que eu vou conseguir deixar os funcionários ali trabalhando nesse empreendimento, já que era uma franquia, era pré-formatado, eu achei que não seria tão desafiador fazer isso, e daí eu vou partir para um outro negócio, né, que eu tenho um pouco dessa necessidade. Inclusive, foi assim que eu me descobri que eu deveria empreender, né, que eu trabalhei em algumas empresas e eu aprendia tudo daquela área, eu ficava agoniado, e inclusive a grande maioria das empresas que eu passei, eu sempre pedi para conhecer as outras áreas. Deixa eu fazer um rodízio nas outras áreas para eu entender, né, que a minha função aqui, ela impacta nas outras áreas. Como que isso acontece? Né? Que impacto das outras ocorre na minha área? Como que a minha área impacta as outras? Né? Então, eu trabalhei numa multinacional também agrícola na parte de vendas, no mercado interno. Eu falava, eu vendo esse produto aqui, eu não sei nem como que ele é transformado, então eu quero conhecer a fábrica. Né? Então, desci para a fábrica, fiquei lá um dia inteiro conhecendo o processo, como passava, o recebimento de mercadoria. Depois fui lá fazer o faturamento, que era a pessoa que fazia depois do meu trabalho. Entendi da parte de segurança do trabalho. Enfim, fui mesclando em todas as áreas ali da empresa para poder entender. E no final, eu fiz um relatório, né, e entreguei para o meu gerente, que ele nem deixou eu sair com esse relatório da empresa, porque, né, eu mapeei a empresa todinha. Né, e eu tinha essa visão mais generalista. Eu sempre gostei de entender isso. E aí, quando eu montei esse pequeno negócio com essa meta de fazer ele em 3 anos autogerenciável, eu vi que o negócio era mais embaixo. A gente, quando tá fora do negócio, a gente tem uma visão totalmente equivocada, né? E a gente vê que os desafios são muito maiores do que aquilo que a gente imagina. Alguns que a gente imagina que é muito grande é mais fácil, outros que a gente imagina que é muito fácil são um pouco maiores. E esse foi um desafio que eu achava que eu conseguiria em 3 anos estabilizar aquela empresa e não consegui. Né? Só que na minha meta era, ou eu deixo ela sozinha, com os funcionários, capacitados para rodar, ou eu vou vender essa empresa por um valor maior do que o que eu investi, que não foi quase nada no início, né? Porém,
quando eu fiz ali 2 anos e 7 meses. 2 anos e 10 meses. Daí apareceu um rapaz querendo comprar essa empresa. E ele fez uma oferta, a gente brigou no valor, né? Conseguimos ajustar ali. Ele pediu para acompanhar a loja durante um tempo, igual vocês fizeram, para ver se, né, a visão que ele tinha externa da loja era isso. E aí ele gostou do empreendimento, fechamos o negócio, consegui fazer por um valor bem maior do que o que eu investi na época, que foi pequeno, e apesar de, né, de ter conseguido prosperar nesses 3 anos, depois que ele assumiu com essa visão nova do negócio, ele conseguiu dobrar a loja de tamanho. Então, acho também que a gente, no negócio, a gente consegue prosperar até um certo limite. E daí, como aconteceu com esse empresário, né? Ele chegou, durante 8 anos, ele construiu um baita negócio ali. Sim. E daí, ele partiu para outro empreendimento, que talvez ele enxergou mais potencial, e aí veio vocês assumindo, já traz uma nova energia, uma nova visão para o negócio, e aí consegue levar ele de novo para mais um novo patamar. E aí, o negócio vai evoluindo cada vez mais. Porque no começo a dúvida também não era só, nossa, imagina o seguinte, você tá ali pros funcionários, tá? Você tá estabilizado, tranquilo. Aí do nada, ó, vamos vender. Quem que vai assumir? Como é que vai ser? Então, sim, gerou uma desconfiança em tudo. Então, para você conquistar a equipe, isso também você tem que trabalhar muito para isso, para garantir que vai rodar certo, que apresentar o projeto para falar assim, não, o objetivo é o mesmo. Porque a gente tá falando que a empresa tem 8 anos, mas tem funcionário que no ramo tem mais de 20. Olha isso. Entendeu? Então, assim, tanto para quem trabalha dentro da loja, vendendo ali dentro, na parte de decoração, buquê, tudo, para parte de jardins, tem profissional com mais de 20 anos de experiência. E aí, você acha que eu vou desconsiderar uma opinião dessa? Não. Ah, mas você tá falando... Cara, a gente nunca sabe de tudo. Hoje, basicamente, uma coisa que... Acho que... Eu falo que tem 2 características minhas que me levou... que me ajudou a chegar aqui. Primeiro é ser humilde. Tudo que você vai fazer. Você sempre colocar na sua cabeça que você não sabe de tudo. Porque eu já vi muitos, na época de CLT mesmo, muito funcionário, colega de trabalho, que não, eu sou o cara que eu sei de tudo. Aí eu sei de tudo. Aí às vezes você percebe que ele vai tomar uma decisão errada. Toma e cai. Então, assim, primeira coisa, cara. Eu não sei de tudo. Passou uma pita aqui agora, né? E a outra coisa é sempre perguntar. Tem dúvida? Pergunta. Seja curioso. É exatamente o que você falou. Esse é um tipo de visão que, na verdade, você percebe hoje por que tá aqui empreendendo. Porque é aqueles que não fica limitado a só fazer uma coisa. Um exemplo. Ah, hoje você empreende. Legal. Mas conhecendo toda a empresa, fazendo... Se uma hora ou outra o cara fala assim... Vamos imaginar aqui hipoteticamente, tá? O cara gosta e falou, legal, velho, o cara ali tá fazendo um trabalho bacana. Você continua fazendo seu trampo, entendeu? Vai evoluindo, vai aprimorando. Uma hora ou outra o cara fala, ó, eu tô abrindo outra unidade da empresa em tal lugar e eu preciso de você lá. Só que você tem que colocar alguém no seu lugar aqui que vai dar conta. Quem que você acha que ele vai chamar? Entendeu? Aquele cara que fala, sou pago pra fazer isso, mas eu quero chegar na gerência. Ou quem já tá desenrolando todo o processo, que já sabe de tudo, que já sabe como é que tudo funciona. Entendeu? Então, é isso que eu tento passar para eles. A visão, como um todo, é essa. Não se atém ao hoje. Você tem que olhar para frente. E aí cai naquela frase que eu mencionei. Pior cenário é a oportunidade de passar e você não tá preparado. Ela vinha antes do preparo. Exato. Entendeu? Por isso que eu acho bacana. É essas histórias que a gente acha bacana. E é lógico que eu me espelhei nessas histórias. Quantos empresários de sucesso tem no Brasil hoje que começou do zero? Você fala, cara, como é que esse cara conseguiu? Aí você vai analisar o que ele conseguiu, vai estudar como é que ele conseguiu. Ah, mas o ramo dele é um ramo completamente diferente. O ramo é diferente, meu amigo, mas o modelo pode ser igual. Você tem que só se... Alguém já trilhou o caminho. Entendeu? Então, olha as decisões que ele teve, olha a visão que ele teve. O que ele fez? O que ele fez antes de ser empresário? Então é isso que a gente busca. É isso que a gente tem que buscar, é isso que eu passo para eles. Você ter funcionário bom hoje, você ter funcionário bem treinado, é lógico que você fala assim, hoje qual que é o medo do mercado? Ah, mas você vai investir no funcionário e amanhã ele te deixa na mão.
Cara, Pior se você não investir, ele fica. Aí, não, Né? É um risco Aí que corre. a resposta que eu dou, eu falo assim, pois é, onde eu tô hoje? Entendeu? Então, se da mesma forma com que eu saí de um lugar e eu tô aqui hoje, lógico que eu vou ficar extremamente satisfeito se amanhã ou depois eu ver uma pessoa que trabalhou comigo empreendendo ou se dando bem na vida. Cara, pra mim vai ser um motivo de satisfação muito grande, entendeu? Porque eu quero que todo mundo vença. Então, assim, esse é um pensamento que você já tem que descartar. Enquanto ele tá com você, você tem que treinar ele para ele ser o melhor. Agora, se amanhã ou depois ele fala assim, Fábio, não dá mais, Amanda, obrigado, mas eu tô com um projeto tal. Cara, se eu puder apoiar, com certeza eu vou apoiar. Porque da mesma forma que eu cheguei aqui porque pessoas me apoiaram, certamente eu não posso quebrar essa linha. Exatamente. Entendeu? Acho que isso é o bacana. É a visão que você tem que ter como um todo. Legal, é isso aí. Amanda, mais alguma colocação? Acho que eu te interrompi algumas vezes aí também. Não, quero deixar aí só para o pessoal, né, que tem medo, deixa o medo de lado e vai em frente e dá tudo certo. Isso. Assim como deu certo para nós, eu acredito que para todo mundo que tem vontade e foco, né, e determinação, dá certo. É isso aí. Fábio, mais alguma colocação que você quer deixar aqui? Uma frase de impacto, Amanda, Fábio, né, nessa trajetória de vocês aí que está construindo no empreendedorismo? A gente está iniciando a carreira agora, né? E eu gosto de falar um pouquinho. Acho que daqui a alguns anos, talvez a gente tenha mais histórias para contar. Com certeza. E eu gosto muito de frases, assim, frases pequenas de impacto, de efeito. Acho que isso é interessante. E para finalizar, uma que eu escutei que chega até a ser engraçada, mas, bom, depende do ponto de vista, é claro. E tem um efeito muito forte, a diferença do louco pro gênio é só o resultado. E é incrível, cara, isso. Quando você vê a explicação, é pura realidade. A diferença pro louco do gênio é só o resultado. Exatamente isso. Até o Flávio Augusto, né, ele comenta isso. Não essa frase, mas me fez lembrar da história dele. E é quando ele, no início, começou a empreender. Flávio Augusto, grande empresário lá da WhatsApp, ele começou a empreender com o dinheiro do cheque especial. E ele correu atrás de tantas linhas de crédito. Na época, ninguém acreditava no projeto dele. Até mesmo o rapaz que seria o sócio dele, que tinha que vender, se eu não me engano, um Chevette lá na época para poder investir no negócio. De última hora, ele pulou fora, né? E aí, hoje, os mesmos bancos que ele ia atrás para poder pedir um apoio, um empréstimo ali, uma linha de crédito decente para ele começar a trabalhar, hoje, e virou as costas nessa época, é o mesmo pessoal que hoje vive ligando para ele, para ir lá tomar um cafezinho, para marcar um jantar, para poder querer oferecer alguma coisa para ele. Então as coisas mudam de figura, né? Sim. Essa eu ouvi do Becar, ele é um empresário de sucesso. Começou do zero também, um cara que eu me inspiro bastante. E ele mencionava muito isso, porque ele falou, cara, quando eu fui reestruturar minha loja, fui reformar minha loja, um dos episódios, né? Que ele falou que teve vários episódios na carreira dele que aconteceu isso. E ele falou, pô, velho, você é louco, você tá maluco. Aí quando faz dar certo, cara, o cara é um gênio. Então, a diferença Sempre do louco... acreditei em você. a diferença do louco pro gênio é só o resultado. Quando você... Igual a gente, quando... Cara, você vai sair mesmo do fixo, vem pra CLT, onde vocês estão com a cabeça? Aí você vai, depois que dá certo, pô, legal, que decisão bacana. Então, assim, o negócio tomou decisão, só vai. Vai todo dia com a corda, fala assim, ó, depende de você, isso aqui depende de você. Se necessário for, saia fora do seu negócio, sai fora mesmo, tipo, olha o seu negócio de cima, como um todo. Sai pro lado de fora, entra na sua loja, entra no seu comércio e fala assim, hoje eu não sou dono, hoje eu sou cliente. Entra com visão de cliente no seu negócio. Porque você entra como dono todo dia, você acostuma. Sai lá, volta, entra lá dentro como cliente. Não, hoje eu vim aqui para comprar alguma coisa, eu sou cliente. Aí você começa a olhar e fala, caramba, velho, é sério mesmo que meu cliente vai chegar e vai ver aquilo? É sério mesmo que meu cliente vai chegar e vai ver essa apresentação desse produto? E aí você consegue observar alguns pontos e você vai mudando esses pontos. Então, assim, é um negócio que às vezes tem que fazer.
é necessário fazer. Sim, isso é E muito assim importante. você vai entendendo como é que as coisas funcionam. Inclusive, né, tem algumas consultorias também que colocam ali o cliente oculto, né, para poder observar Sim. como que está sendo o tratamento do cliente, né, como que está sendo toda essa questão do ponto de vista a partir do cliente. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por essa história inspiradora, esses insights todos que gerou. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal. Se gostou desse bate-papo, dá um joinha. Se não gostou, deixa o joinha para baixo. Mas faz alguma coisa, toma uma atitude aí. Veja os episódios anteriores, se inscreva no canal, ativa a notificação para acompanhar os próximos, que ainda vem muita novidade por aí. Vamos prosperar.